Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos trazer uma dica aqui para o nosso canal Aprenda Agora sobre informática, tá? No caso, no assunto de redes, tá bom? A gente tem colocado alguns vídeos aqui de forma bem prática, né? Até apresentando algumas peças. Aqui no canal vocês estão vendo que temos o vídeo aqui na prática como detalhando, mostrando um ponto a ponto de uma fibra ótica, né, nesse vídeo aqui. Nesse aqui está mostrando os conversores que a gente adquiriu para fazer esse tipo de trabalho. Aqui temos um vídeo sobre um, um adaptador de rede sem fio, tá? Que ele roda acima de 100 megabits, né? No caso de velocidade, para quem precisa. Então, a gente tem muitas situações. Aqui uma resolução relacionada ao teclado, quase não sai, ao teclado. Então, esse canal, a gente criou esse canal justamente para mostrar algumas coisas, é claro, e também trazer algumas situações de aprendizagem, tá? Bom, uma das coisas que eu vou trazer hoje aqui, no caso é uma dica, tá? Aqui em cima no canal a gente observa que a gente falou que ia falar sobre diversos assuntos, VBA, redes. Hoje é uma demonstração de rede, só que rede básico, porque talvez você que está aí, esse canal é justamente, esse assunto desse vídeo, é justamente para você que você tem um computador, você navega no computador, mas você quer aprender algumas coisinhas, talvez está começando um curso básico de informática, um curso de redes, e você precisa tirar essa dúvida, ou ter esse conhecimento, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Basicamente, a gente vai falar aqui o que é um IP, tá? Trazendo aqui um assunto de o que é um IP, como identificar ele no seu computador, o que é um IP público, um IP privado, certo? O próprio conceito de IP e o nome do seu computador dentro de uma rede. O que é isso, ok? A gente trouxe aqui também, ó, a gente já deixou um documentozinho mostrando essa aula de hoje, no caso essa dica de hoje, e a gente vai mostrar aqui para vocês no nosso canal, tá? Eu vou pedir para que vocês que não estão inscritos no canal, vocês possam se inscrever, porque vão ter outras pessoas que vão precisar, talvez ela está começando agora informática, né? Ela precisa ter um conhecimento a mais. Às vezes ela não vai nem avançar muito, mas ela quer ter um conhecimento básico do que ela está fazendo no computador. Então, esse vídeo vai ajudar, tá? Se você quiser baixar esse conteúdo que está aqui, ó, eu vou deixar a descrição no canal. Você vai poder deixar aí no seu computador, porque qualquer coisa você pode pegar esse documento, é uma folha somente, mostrando o que vamos falar nesse vídeo de hoje, tá? Bom, todo dispositivo ele tem um nome ou ele tem um número que o identifica dentro da rede de computadores, ok? Então, em outro vídeo, eu vou trazer mais sobre rede, trazendo os conceitos, tudo direitinho, para que a gente possa aprender mais sobre isso. Bom, nessa dica de hoje, aqui dentro do canal, redes básico, a gente vai falar aqui um pouco sobre o nome do computador e como achá-lo dentro, aqui de forma prática, no computador. Bom, o nome do computador, também conhecido como hostname, é um rótulo único atribuído a um dispositivo, neste caso o PC. Mas o seu celular, ele tem uma identificação na rede, tá? O nome ou o número de identificação, que no caso o IP, a gente vai falar aqui mais abaixo, o seu notebook, a sua câmera IP, no caso, certo? Outro dispositivo, qualquer tipo de dispositivo que tenha uma comunicação de rede, ele vai ter uma atribuição de nome ou de número dentro dessa rede, ok? Bom, como a gente descobre o nosso computador, no nosso sistema, qual o nome do nosso computador dentro da rede? Aqui nesse caso, né, tem uma pastinha aqui, ó, do lado esquerdo. No meu caso aqui eu estou usando o Windows mais antigo, tá? Se você estiver usando aí o Windows mais avançado, o Windows 10, o Windows 11, basta você escrever aí computador, tá? E quando aparecer o ícone do computador, você vai clicar no botão direito em cima dele e vai clicar em propriedades. Aqui no meu caso eu vou clicar aqui, ó. Nesse caso aqui, observe que vai aparecer aqui para mim computador. Eu vou clicar aqui em propriedades, certo? Então, voltando aqui, ó, clico aqui na pastinha. No meu caso, o sistema que eu estou usando é um 8. Eu gosto de usar o sistema 8
e também por conta do meu próprio sistema aqui, o computador. Mas eu tenho também o Windows 10 instalado no mesmo sistema. Mas aí é um vídeo para uma outra aula, tá? Então eu uso 2, 3 sistemas no mesmo computador, no mesmo HD. Bom, aqui no lado direito eu clico com o botão, venho aqui até onde está escrito computador, clico com o botão direito de novo e venho até propriedades e dou mais um clique com o botão lado esquerdo. Pronto, vai abrir uma telinha, né? Essa janela chama sistema e eu não vou aqui. Observe que esse vídeo é um vídeo básico que nós estamos tendo aqui no canal. Então eu não vou me atentar às outras informações, tá? Sistema operacional, tal, eu não vou para essas linhas que estão aqui em cima. Eu só vou para a linha onde está escrito nome do computador. E o nome do computador aqui é PC_suporte, ok? Se eu clicar aqui no botão que está aqui, ó, na mesma direção dele, que é alterar configurações, vou botar aqui essa janelinha aqui mais para o meio, observe que aqui eu tenho o nome do computador e o grupo de trabalho que ele está pertencendo, certo? O nome do computador, ele vai identificar ele dentro da rede de computadores que eu tenho. Ou seja, se eu estou dentro de uma empresa e eu tenho lá o meu computador ligado nessa empresa, provavelmente esse computador vai estar em rede, ele vai estar se comunicando. Está em rede é que ele está se comunicando com outros computadores dentro daquela empresa. Então eu vou poder acessar esse computador com o número que o identifica ou com o nome. Nesse caso aqui com o nome, certo? Eu vou clicar aqui com o botão direito ó, em cima, vou copiar. E aqui eu vou fazer vamos chamar um programinha que ele executa esse nome dentro da rede, busca esse nome na rede. Apenas para a gente identificar aqui e buscar a janelinha dele, tá? Então o que acontece? Aqui eu vou usar a teclinha Windows mais R, aí no seu teclado. Você pressiona o Windows e pressiona a tecla R. Mas primeiro o que você faz? Windows, depois R, tá? Windows, depois R. Vai aparecer essa caixinha aqui chamada executar. Você vai dar aqui, ó, você vai dar, acima da tecla Windows, temos uma teclinha de traço vertical e traço inclinado, certo? Então essa teclinha de traço inclinado, ela já está como padrão no seu teclado. Se você digitar aí, ó, 1, 2, ela vai aparecer. Esses dois traços quer dizer que eu estou buscando um dispositivo dentro da rede de computadores, ok? Eu vou dar aqui Ctrl V para colar o nome que eu acabei de copiar aqui, certo? E agora eu vou dar um OK. Quando eu fizer isso, ó, se tiver tudo certo, esse nome realmente está tudo ok, a rede está funcionando, ele aparece aqui em cima a janelinha da rede desse computador, na rede de computadores. Então aqui aparece, desculpe, o nome aqui, rede PC_suporte. E se tiver alguma pasta compartilhada, que é um assunto para um outro vídeo, vai aparecer aqui para mim poder acessar. Então, dentro de uma rede de computadores que se comunicam entre si, se eu tiver pastas que estão compartilhadas, aquelas pastas vão ser acessadas pelos usuários, tá? É isso que faz com que seja, no caso, possível uma rede de computadores, no caso, entre computadores se comunicarem, ok? Ou seja, eu posso compartilhar arquivos dentro dessas pastas, tá? Então eu posso fazer diversas coisas dentro da rede de computadores, compartilhando arquivos, programas, certo? E outro tipo de função, impressoras e tudo mais, ok? Bom, eu vou fechar aqui essa telinha. Aqui foi a primeira parte, né, desse vídeo, para não ficar muito longo. E vamos para a parte do IP. O que é um IP? Ok? O IP, apenas o IP, ele é um endereço de protocolo na internet. Então, o que é isso? O IP, ele trabalha com números. Então, eu tenho um número que identifica, lembra que eu falei do nome que identifica o computador? Então, eu tenho um número que identifica também esse computador. Esse mesmo computador que eu falei aqui, que chama PC_suporte, ele tem um nome, ele tem um número que identifica na rede, tá? Mas como é que eu sei isso? Como é que eu descubro? Ok? Bom, voltando aqui um pouquinho que eu falei sobre o IP, o IP ele é um número que identifica um dispositivo na rede. Então, não propriamente apenas um computador, mas um celular, um dispositivo como uma impressora, como uma câmera, ou seja, um roteador, certo? O dispositivo que necessita ou ele tem acesso à internet
e ele está se comunicando dentro de uma rede de computadores, então ele vai ter um número de IP com certeza que vai identificá-lo, certo? Então, esse endereço de IP, apenas para seguir aqui o assunto do documento, é o identificador numérico exclusivo atribuído a cada dispositivo, computador, celular, roteador, etc. Tem mais, né? Impressora, câmera e por aí vai. Conectado a uma rede de computadores que usa o protocolo de internet para a comunicação. Como a gente está falando sobre rede básica, eu não vou entrar muito nessa questão de aprofundar pelo IP, mas apenas você tem que entender que todo dispositivo tem essa identificação por número para poder ter acesso à internet, tá? Bom, o IP na internet, o que significa isso? Aqui ele diz o seguinte: o endereço IP público, que é o endereço da internet, é o endereço da nossa rede. Em resumo, o IP de internet público é o endereço do seu roteador que se conecta ao mundo, ou à internet, se podemos falar assim. Então, por exemplo, eu estou acessando um site, eu estou acessando o YouTube. Eu estou acessando o YouTube me comunicando com o servidor do YouTube, que é um outro computador, uma outra situação, mas apenas na nossa linguagem de rede básica aqui, você está acessando o YouTube, você está acessando o Facebook, você está acessando um outro site qualquer. Para você fazer isso, você precisa ter identificação na rede de computadores. E essa identificação é o IP público, certo? Por isso que quando você está na internet, você está ligado, você está em comunicação com outros IPs, ok? Então, quando você está conectado na internet, é isso que acontece. Esse IP não é o IP do seu computador, tá? Por isso que ele fala que é o IP do seu roteador que está se conectando à internet. Então, o seu roteador que está na sua casa, ele tem um IP, aliás, quando ele faz o acesso à internet, ele se conecta a um IP que é gerado para que ele possa ter acesso àquele site. O roteador, de forma privada, tem um IP, certo? A gente vai falar do IP privado daqui a pouco. Você vai entender, tá bom? Se você não entendeu nada até agora, segura um pouquinho que você vai entender quando eu falar sobre IP privado, tá? Então, quando ele se conecta à internet, o roteador ele acaba tendo um IP para acessar a internet. Aí, esse IP é um IP de conexão na rede mundial de computadores, tá? Então, eu vou procurar fazer o teste na prática para que você possa entender. Pronto. Como é que eu sei qual é o IP público? Como eu sei qual é o IP que eu estou utilizando? Então, eu vou abrir aqui uma janela, aqui no navegador. Opção, ó, meu IP, ok? E ele vai mostrar o IP aqui para mim. Claro, para vocês aí está meio que ofuscado, mas esse é o IP que eu estou acessando na internet. Esse número que está aí é diferente do IP privado que está no seu computador, tá? Então ele está aparecendo aqui para mim. Você vai ter essa noção quando você fazer esse acesso aí, tá? O meu IP é o IP justamente que está conectando a minha rede. Então é o IP que a operadora que eu tenho aqui, no caso aqui o contrato de internet, ela agora fez o acesso aqui, o meu provedor, e esse IP é dado, né, de uma forma periódica. Esse IP não é fixo, esse IP muda, certo? À medida que eu estou acessando, pode ser que, eu não sei te dizer se amanhã ou depois, mas esse IP ele vai ter uma mudança. Ele não vai ser um IP fixo, um IP que nunca vai mudar. Ele vai ter uma alteração aqui para que eu possa acessar de tempos em tempos, certo? Bom, e qual é o que é o IP privado? Eu vou minimizar essa janelinha aqui, ó, e vou terminar o vídeo aqui falando para vocês o que é um IP privado. Bom, o IP privado é o IP do computador, é o IP privado. Então, por exemplo, o computador tem um nome, lembra que eu falei? O nome na rede, ele tem um nome chamado hostname também, que é um nome único que a gente pode acessar, e a gente fez o teste aqui para que ele pudesse ser acessado. A mesma coisa é o IP do computador, é da rede privada. Esse nome aqui do computador, esse nome é da rede interna do computador. Então a sua rede de computadores dentro da empresa, ou dentro da sua casa, tem 2 computadores, 4 computadores em casa.
estão dentro da mesma rede, cada um tem o seu nome, nenhum pode ter um nome igual ao outro. A mesma coisa acontece com o IP privado. Dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, cada um tem o seu IP separado, tá? Então, a diferença é o seguinte, é um tipo de acesso agora que eu vou acessar por números, ao invés de acessar ao invés de acessar esse IP pelo nome, o computador, o acesso ao computador na rede, eu vou acessar ele pelo número de IP. Então, como é que a gente faz? Vocês já sabem disso. Pressiono o Windows, certo? Mais R. Bom, mas eu não sei ainda o nome. Eu vou até apagar aqui porque apareceu ali, alguém já deve ter visto. Mas eu não sei qual é o nome, o número do meu IP. Então, como é que eu faço? Eu vou digitar um comando aqui no computador chamado CMD. Pronto. Esse CMD é um programa que o sistema disponibiliza, o Windows disponibiliza, para que eu possa, através de outros comandos, ter outros resultados. Por exemplo, eu quero o IP. Então eu vou dar um OK aqui, ó. Vai aparecer essa janelinha, tá? Escura. E aqui, observe que tem um pontinho aqui que está piscando, tá? E aqui eu vou poder digitar o outro comando. Bom, apenas dando uma parada aqui no vídeo, pessoal. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal para nos ajudar e esse vídeo chegar a outras pessoas. Só que eu também queria dizer o seguinte. Eu estou fazendo esse vídeo para uma rede, mostrando o que é uma rede básica. O que é um IP, o que é o nome do computador dentro da rede, o que é um IP público, um IP privado. Então você que já tem conhecimento, você já está avançado, né? Esse vídeo não, não, não fique assim. Puxa, o vídeo eu queria aprender mais coisas, isso aí eu já sei. Esse vídeo é para uma pessoa que está aprendendo agora, que é um entendimento agora sobre IP, tá? Tanto que eu não estou entrando muito sobre máscara de rede, DHCP, IP dinâmico, IP estática. Eu não estou entrando nessa parte, ok? Eu estou falando aqui sobre apenas de uma forma geral o que é um IP e como identificar um dispositivo por esse número dentro da rede, ok? Eu não estou falando aqui sobre a classificação dos IPs, por exemplo, tá? O cálculo de rede, máscara de rede, certo? Eu não estou fazendo esse tipo de aula, tá bom? Então, apenas para que possa ficar entendido aí. Ok, então como é que eu descubro o IP do meu computador? Para a gente adiantar o vídeo aqui, não ficar muito longo. Eu vou digitar aqui um comando chamado ipconfig, certo? E vou dar um Enter. Pronto, quando eu dou um Enter, ele vai trazer umas informações aqui na telinha para mim. Então ele mostra aqui o adaptador de internet, ele mostra aqui para mim o endereço IPv6, que é uma outra assunto, é uma outra situação. Ele vai trazer o endereço mais antigo, mas que também está sendo utilizado, que é o IPv4, que é o IPv4, IP versão 4, IPv6 e IP versão 6. Porém, nesse vídeo aqui, ó, ele está mostrando o IP4. Esse IPv4, ele mostra o endereço do meu computador. Então aqui, ó, 192.168.0.103. Esse é o endereço e que identifica o meu computador na rede. Ele mostra aqui a máscara de subrede, que todo IP privado, certo? E o IP também que está sendo acessado na rede mundial de computadores, ele tem uma máscara subrede, ok? Ele mostra também para mim aqui o gateway padrão, que é o IP do meu roteador. Então, eu vou deixar isso aqui aberto só para mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, eu vou voltar aqui. Esse é o IP do roteador. IP, quando se fala gateway padrão, é o IP do roteador que eu tenho aqui, está acessando, que eu estou utilizando para acessar o dispositivo, que eu posso usar para acessar o dispositivo. O IP do roteador é dele, certo? É o IP dele. Você pode falar assim, pô, Marcelo, o meu IP também é igual ao seu. Mas como é que pode isso? Você está assistindo esse vídeo aqui, você pode não estar entendendo. Mas o IP do dispositivo, ele pode ser igual porque ele está no privado. Tá? Nós estamos falando aqui agora, ó, desse tipo de IP. IP privado, ele pode ter aí vários IPs. Você pode estar aí agora assistindo o vídeo e você olhar aí e ver, poxa, o IPv4 dele é igual ao meu, o IP do gateway padrão dele é igual ao meu, mas você não vai poder acessar o meu roteador daí, ok? E eu não vou poder acessar o seu roteador daqui. Por quê? Porque o acesso à conexão é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo, ó. O acesso à conexão vai estar apagado aí, tá? Mas observe, ó. Vou fechar aqui a telinha.
Ó, eu vou abrir aqui, ó. Ó. Compare que seu IP do gateway padrão não é o seu IP de acesso à internet. Certo? O IP que você está acessando à internet, que é esse aqui que está, no meu caso, está ofuscado, mas para você aí não está, o IP de internet aqui para mim é o IP que a operadora está usando para me conectar à internet. Então, o meu roteador está usando o IP dado pela operadora para que eu possa me conectar à rede mundial de computadores. Ficou claro? Só que o meu IP privado, lá no IP privado, eu tenho o IP do meu roteador, que é esse daqui, e eu tenho o IP do meu computador. Entendeu aí? Bom, se você falar assim para mim, Marcelo, eu consegui entender. Volta o vídeo para que você possa ter esse entendimento. Qualquer coisa, se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara, eu faço um outro vídeo, posto aqui e mostro para vocês com algum outro exemplo para que vocês possam entender melhor. Mas eu queria que ficasse bem claro. O IP que eu estou acessando na internet é o IP da operadora que se conectou à internet pelo meu roteador. Então ele está me dando um IP para acessar os sites, o YouTube, lembra? O Facebook. Aí é o IP que eu estou utilizando, que a operadora me concedeu. É o IP que ele muda, é o IP que ele não fica fixo. Ou seja, esse número que você está vendo aí, ele vai mudar quando você fizer outro acesso um outro dia. Tá? Provavelmente ele vai mudar. Bom, o IP do seu gateway padrão significa seu roteador. Então, o seu roteador tem um IP privado. É o IP que está aí dentro da sua casa, no seu roteador que você comprou. Esse roteador ele tem um IP dele, porque ele precisa estar ele precisa estar na rede, conectado à rede. Então, ele tem um IP dele. E o seu computador tem que estar conectado ao seu roteador. Ó, o seu computador ou o seu celular, lembra? Você se conecta? Ele está conectado ao seu roteador, que se conecta à internet. Ok? Então, o seu celular, o seu computador, vamos voltar aqui só para o computador mesmo, ele tem que ter um IP, que é esse aqui, ó, tá? Bom, até aí tudo certo? Então, eu vou minimizar aqui. Eu vou minimizar aqui. Aliás, eu vou voltar aqui a janelinha do programa, né? Que eu criei o comando, porque eu vou fazer aquele teste, ó. Vou digitar o Windows mais R. Pronto, apareceu aqui de novo o executar. Agora eu vou digitar aquela barra para a rede, barra. Essa tecla está acima da tecla Windows. E agora eu vou digitar aqui, ó, o número do meu IP. E eu vou confirmar aqui se esse número do IP é o mesmo do nome do computador. Lembre-se, o computador tem um nome que identifica na rede, mas ele também tem um número de IP que identifica na rede. Então vamos colocar aqui 192.168.1.103. Pronto, tiver tudo certinho, quando eu der um OK, eu vou dar um Enter. Ó, aparece também o computador. Desculpa, perdão. Desculpa, garganta aqui. Ó, apareceu aqui rede e apareceu aqui o número do IP que identifica o meu computador. Então eu fiz aquela consulta na rede pelo nome e agora eu fiz a consulta na rede pelo número, ok? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês aí a diferença, tá? Como eu falei, eu vou deixar aqui, ó, esse assunto. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo do nosso canal Aprenda Agora. E eu vou deixar aqui mostrando sobre a situação, tanto o nome do computador, como o IP, como também o IP na internet público e o IP na internet de forma privada, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, pode deixar os comentários se você gostou, se você vê que tem que melhorar alguma coisa, se tem alguma situação no vídeo que vocês não entenderam, pode ficar tranquilo que eu vou ter prazer em ou eu faço um vídeo, ou eu posto um comentário, se for uma coisa simples de responder na hora, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Que Deus abençoe a todos aí, a todos. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Com fé em Deus.